Olá pessoal, tudo bem? Então, agora vamos começar o nosso segundo vídeo da sequência desse módulo de algas, tá? A gente vai começar a falar dos grupos, né, que tem dentro das algas, como elas são subdivididas. Essa aula, essa parte, né, esse vídeo próximo, os próximos que eu vou estar falando dos grupos, talvez seja um pouco não tão interessante, não tão legal para vocês, um pouco chato, porque eu vou falar de muitos nomes, muitas características. E é uma coisa, é aquela parte da biologia que é meio que tem que lembrar, né? Eu não gosto da palavra decorar, porque eu acho que não é decorando que a gente aprende. Mas é aquilo que eu vou falando e vocês têm que meio que seguir um roteirinho mesmo, tá? Não tem muita explicação. Mas continua sendo tão importante quanto todas as outras partes, tá? Então, o primeiro grupo que eu quero falar com vocês são as glaucófitas, tá? Então, esse final fita sempre vai remeter a alga. Geralmente, na verdade, remete a alga, tá? E as glaucófitas são organismos mais simples, tá? É um grupo pequeno, que possui apenas 14 espécies. O cloroplasto desse tipo de alga, desse grupo de alga, ele é diferente. Ele é um cloroplasto que a gente chama de cianela. O que seria isso? É um cloroplasto que tem vestígios, né, bacteriano na parede celular. Né? A gente consegue perceber que existe um vestígio ali bacteriano da parede celular. E o que mostra isso pra gente? O que esse vestígio de parede celular bacteriana vai mostrar pra gente? Mostra evolução, basicamente. Então veja bem, se eu estou dizendo para vocês que as algas foram os primeiros organismos eucariontes, né? E as algas e os protozoários, no caso, né? Os protistas foram os primeiros organismos eucariontes. E antes dos eucariontes, nós só tínhamos procariontes. Qualquer vestígio que me mostre essa ligação entre procarionte e eucarionte me mostra, né, a evolução da passagem desses grupos. Então, esse vestígio de parede celular bacteriana mostra a evolução, tá, gente? Essa cianela, ela fica dentro de vacúolos, tá? Que o vacúolo é um outro tipo de organela presente nos protistas, tá bom? Os pigmentos que as glaucófitas têm são pigmentos um pouco variados, né? Nós temos a clorofila, temos a ficobilina e temos os carotenos, tá? Esses são os três principais pigmentos ali. Outro vestígio que é importante também, que mostra essa evolução, essa relação das glaucófitas com os procariontes, é a semelhança que há entre o DNA dessas algas e da bactéria. Então, quando a gente faz esse sequenciamento, quando a gente pega e compara o DNA dessas algas com o da bactéria, a gente percebe que existe uma semelhança considerável, tá bom? Como a principal reserva dessas algas são o amido, no caso, né? Que é um polissacarídeo, que você já conhece, né? É a principal reserva de vegetais também, tá? Reprodução, elas só se reproduzem assexuadamente, né? E quando eu digo para vocês que um organismo só se reproduz assexuadamente, você pode pensar imediatamente que não tem tanta variabilidade genética, né? Porque reprodução assexuada não te garante tanta variabilidade genética. Porque o que é reprodução assexuada? É um organismo que gera dois, né? Ou gera um idêntico a ele, certo? Então, não tem troca de material genético com outro indivíduo. Então, isso justifica um pouco de não ser um grupo tão grande, né? Ter apenas algumas espécies, porque essa variabilidade não vai aumentando ali. E esse grupo é um grupo flagelado, tá? E esse flagelo, ele é chamado de mastigonema. Então, assim, é uma alga específica, bem específica, né? Porque ela é flagelada e ela possui células flageladas, melhor dizendo. E esse flagelo recebe o nome de mastigonema, tá? Então, as glaucófitas são bem simples. Partindo delas, a gente vai para um outro grupo que também é bem importante, porém não tão simples assim, né? Que são as rodófitas, tá? Rodófitas, por muitas vezes, vocês podem ver como algas vermelhas. Novamente, quem já foi à região dos lagos, né? Quem tem costume de ir lá para Arraial, para Cabo Frio, até não precisa ir tão longe, talvez em Ponta Negra também se encontre muito dessas algas vermelhas. E essas algas vermelhas são também sinônimos de rodófitas, né? Não que todas sejam absolutamente vermelhas, mas é o sinônimo que a gente dá para elas e eu vou explicar o porquê, tá? Mas aí a gente pode, eu falei que não todas, mas a gente pode caracterizá-las como algas vermelhas, é como a gente comumente chama, tá?
Essas algas, elas são mais diversas, bem mais diversas, e dá pra ver, né, porque vai de 4.000 a 6.000 espécies, né, então é um grupo bem mais diverso. E ele ocupa habitats diferentes, né, ele se adapta a lugares diferentes, dependendo da espécie que a gente está tratando. Então eu tenho espécies de água salgada, de água doce, e até que vivem em locais úmidos. Que locais úmidos? Rochas, troncos de árvores, que tenham uma alta umidade ali, já é suficiente para elas viverem, né? E isso garante uma dispersão muito grande. Então, a gente encontra alga vermelha em muitos lugares. E por isso também tanta diversidade, né? Isso também justifica tanta diversidade de algas vermelhas, tá? Olha que interessante, essas algas, elas podem ser de vida livre, mas também existem rodófitas parasitas, tá? Então é um grupo bem especial, como eu disse, que pode ter também algas vermelhas que são parasitas, tá bom? Existem algas macroscópicas, ou seja, multicelulares, lembra que eu falei no outro vídeo? E existem algas microscópicas, que são unicelulares. Então, nós temos rodófitas microscópicas, mas também temos macroscópicas, tá? Existe uma diferença considerável em termos de estrutura mesmo, né? Quando a gente fala em formato delas. As rodófitas macroscópicas geralmente têm formatos mais laminares, tá? Morfologia, essa é a palavra. As macroscópicas, elas têm formato mais laminar, de lâmina mesmo. Agora, as microscópicas têm uma quantidade, uma variedade de formatos muito grande, tá? Tem um grupo de alga específico que ela é marcante, que é essa Bangiomorpha pubescens. Por quê? Porque nela ela foi encontrada como registro fóssil na China. E ela mostra pra gente que essas algas, elas existem há muitos anos, né? Esse é um registro fóssil de aproximadamente 570 milhões de anos. Então, mostra também há quanto tempo já existem esses organismos aqui no nosso planeta, né? E outra coisa interessante sobre essas rodófitas, o desenvolvimento delas pode ocorrer tanto de forma vertical, ou seja, a célula ela vai se alongando verticalmente, tá? Então elas possuem esse crescimento que é vertical, mas também possuem um crescimento chamado de lateral, que é horizontalmente mesmo. Então a célula não se alonga, a célula se expande, né? E aí com isso essa alga ela vai crescendo lateralmente. Então há esses dois tipos de crescimento ali de algas vermelhas, tá bom? Olha que interessante, elas não possuem centríolos. Ó, não tem centríolos. O que são centríolos? Vocês não, a gente ainda fala disso na aula de biologia celular, né? Quando a gente fala das células, das organelas e tudo. Centríolo é uma organela participante da divisão celular. Então, mitose, meiose, que vocês já devem ter ouvido falar, quem participa da divisão celular são os centríolos, tá? Da separação das cromátides, da separação dos cromossomos, eles vão estar participando desse processo. Só que as algas não possuem, as rodófitas não possuem centríolos. Ao invés disso, elas têm uma outra estrutura chamada de anel polar. E o anel polar, ele faz isso, ele permite esse fuso, né? Essa separação das cromátides ou dos cromossomos. Então, como elas não têm centríolos, elas têm outra estrutura que participa desse processo de divisão celular. E essa outra estrutura nós chamamos de anel polar. Tá bom? Lembra que eu falei no vídeo anterior que elas não possuem tecidos verdadeiros? Por isso eu chamo de multicelular e não de pluri. Mas olha só como que a gente percebe outro vestígio de evolução. As rodófitas possuem parênquima, algumas delas, né? E o parênquima é um tecido de reserva. Olha que legal. Elas possuem um tecidozinho específico de reserva. Então a gente consegue ver que existe uma ligação aí entre evolução, né? Entre desenvolvimento. Tanto, como a gente falou, existe evolução entre procarionte e eucarionte, né, de bactéria para alga, mas também existe esse vestígio de evolução de alga para planta, tá bom? Os pigmentos aqui são mais variados do que das glaucófitas, elas possuem clorofilas, carotenos, ficobilinas e xantofilas, desculpa. A principal é a ficobilina, tá? Então podem grifar a ficobilina como o principal pigmento de rodófita. E a ficobilina ela é um pigmento que gera a característica avermelhada. Por isso a gente chama de alga vermelha, porque ela possui uma alta quantidade de ficobilinas, tá bom? Reserva também é o amido, né? Então é o carboidrato de reserva desses organismos. A parede celular dela vai conter
Tudo aquilo que eu falei no outro vídeo contém celulose, contém o agar, contém carbonato de cálcio e também tem carragenina, tá? Então, como eu falei, a diversidade é muito grande, tá bom? De composição. Elas, diferentes das glaucófitas, realizam reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Então, retoma aquilo. Isso está ligado à diversidade também. Quando você tem um maior número de reprodução sexuada, você aumenta a variabilidade, né? Então, a longo prazo, pensando em evolução, isso pode aumentar a possibilidade de organismos que tem ali, né? Então, a diversidade de organismos que tem ali. Então, elas realizam a reprodução tanto sexuada quanto assexuada, tá? E a importância econômica dessas algas, ela é bem diversa também, porque elas podem ser, como eu falei, elas possuem agar. E para que serve esse agar na constituição delas? Serve para formar gelatinas, porque ele permite que há uma característica sólida ali, né? Então, o agar é utilizado, né? Algumas dessas algas são utilizadas para a produção de gelatinas, né? Para a produção de meios de cultura, que é onde a gente utiliza no laboratório para desenvolvimento de alguns organismos. Alguns alimentos em pó, que vão estar sendo misturados, né, com alguma substância líquida para poder encorpar. Também contém algas, tá? Rodófitas. E o próprio sushi, né? O próprio consumo nosso mesmo, algumas rodelas contêm algas vermelhas, que são rodófitas, tá bom? Então, esses são os dois primeiros grupos. Espero que esteja tudo tranquilo. Agora a gente vai continuar e vai passar para o próximo vídeo para falar de mais outros grupos de algas, tá bom?